esta distância na história, não restam dúvidas que a Revolução de 25 de Abril de 1974 foi determinante para a resolução do futuro de Macau. Mas, ao contrário do que possa parecer, o processo de devolução de Macau à China não foi consequência da Revolução dos Cravos. Sem o 25 de Abril, o que teria sido impensável, aliás, o 25 de Abril tinha que suceder. Sem 25 de Abril, haveria de qualquer maneira uma retrocessão de Macau. Mas qual a razão para esta afirmação tão clara de quem negociou o restabelecimento das relações diplomáticas entre Portugal e a China, concretizado em 1979? É que o homem do Palácio das Necessidades de Lisboa sabia muito bem que o futuro de Macau estava a ser discutido entre Portugal e a China desde o final da Segunda Grande Guerra Mundial. Essas conversações decorreram até 1949, data em que a proclamação da República Popular alterou tudo. Mao Tse-tung pôs termo aos contactos diplomáticos em curso e garantiu que a nova China não reivindicava Macau nem Hong Kong. O status quo manteve-se até finais de 1966, quando os tumultos desse ano, que ficaram conhecidos por 1-2-3, redundaram na assinatura de um acordo em que Portugal reconhecia implicitamente a soberania da China sobre Macau. Todavia, nem as conversações anteriores com o governo nacionalista, nem o texto do acordo saído dos tumultos do 1-2-3 chegariam ao domínio público. Macau nunca saberia de nada. Por exemplo, a imprensa era a pressa da ANI e da Lusitânia, vinha com as cores do regime. A imprensa portuguesa era, digamos, a imprensa local, só publicar notícias de Portugal dessa fonte. As notícias eram censuradas, mas nós tínhamos uma vantagem aqui em relação aos outros sítios de autoridade. Tínhamos uma vantagem da imprensa inglesa de Hong Kong, dos noticiários de Hong Kong, da televisão de Hong Kong. Portanto, havia duas verdades que nós aqui podíamos ver. Perante a ignorância sobre o que a ditadura pensava acerca de Macau, não admira que a população local soubesse menos ainda sobre o processo que levou ao desencadear do 25 de Abril de 1974. O 25 de Abril é um choque, mesmo à escala de Macau, que não foi nada comparado com o que se passou em Portugal. O 25 de Abril foi um choque e um abanão importante aqui, que abalou os fundamentos, ou pelo menos a tranquilidade com que viviam as pessoas que estavam encostadas ao regime. Veio pôr coisas em causa, que não se punham antes, ou que se punham sem ameaça, porque a esmagadora maioria das pessoas estava encostada, pendurada ao governo, pendurada no governo. A maioria dos portugueses que viviam em Macau ou eram militares ou estavam metidos na administração e, portanto, tinham por obrigação não fazer oposição declarada ao governo. O mundo para nós era mais ou menos certo, porque nós pensámos, pelo menos eu pensava, bom, se acontecer alguma coisa a Macau, eu sempre tenho Angola ou Moçambique. O mundo português era um mundo muito vasto. Havia futuro para todos. E sentimos realmente seguros nisso. Nesse contexto, a esmagadora maioria da população portuguesa de Macau desconfiava do 25 de Abril e por isso suspeitava que os revolucionários pretendiam entregar sem mais o território à China. Isto ainda que ninguém defendesse qualquer espécie de movimento independentista para evitar. Em Macau não houve nenhum esboço sequer de movimento nem para independência, que não faria qualquer sentido. A China nunca permitiria qualquer pessoa com um mínimo de bom senso, com os pés assentes em Macau, saberia que a China nunca consentiria que Macau se tornasse um território independente, como Singapura, era impossível. Por conseguinte, aqui nunca houve isso, de independência não, de entrega de Macau à China, também não houve ninguém que defendesse isso aqui, em Macau não houve ninguém.
apareceram aqui umas pessoas a dizer que havia ideia que Portugal... Mas eram pessoas, sobretudo, que não gostavam nada do 25 de Abril, tiveram a opinião mais radicalmente negativa sobre o 25 de Abril, e uma das maneiras de atacar o 25 de Abril é dizer mal da descolonização. O aproveitamento político das forças ligadas ao antigo regime em Macau não obteve resultados práticos. O processo de resolução de Macau seria relançado com a abertura das negociações entre Portugal e a China para o estabelecimento das relações diplomáticas. As negociações chegaram a bom termo em 8 de fevereiro de 1979. Juntamente com o comunicado conjunto para o estabelecimento dos laços diplomáticos, Portugal assinou com a República Popular da China uma ata de conversações, a qual os dois países decidiram manter secreta, na qual se lia que Macau era território chinês e que seria devolvido à China quando ambos os governos considerassem adequado. É assim que, quando o então Presidente da República, General Ramalhianes, faz a primeira visita oficial de um chefe de Estado português à Nova China, tem plena consciência de que a questão de Macau pode ser levantada e vai preparado. Eu gostaria de dizer o seguinte sobre isso, que é uma questão que importa historicamente a Macau. Eu acho que a população daqui tem o direito de saber o que é que se passou. E eu, francamente, gostaria muito de dizer que o mérito e a responsabilidade desta negociação tranquila, transferência da soberania portuguesa de Macau para a China, era minha. Mas, por uma razão de honestidade, não posso fazê-lo. Há, como sabe, as relações diplomáticas entre a China e Portugal, que são estabelecidas em 79. E há o tão discutido acordo, que não é acordo, é uma ata de conversações, que é secreta, não percebo porquê. Diz claramente, a história deixou um problema aos portugueses e aos chineses em Macau. Temos que encarar esse problema. E os portugueses, nessa data, encararam dizendo que, aliás, de acordo com aquilo que vinha sendo coerentemente estabelecido, Macau é território chinês. E que a transferência de soberania se fará quando as duas partes assim o entenderem. Isto é, portanto, em 79. Em 76 já tinha havido a Constituição que reconhecia esta situação. Depois há a Constituição de 82 que reconhece, de novo, esta mesma situação. Em 84, o Governo do Bloco Central faz uma visita à China por intermédio da pessoa do professor Mota Pinto. E aí, o Ministro dos Negócios Estrangeiros chinês teve a ocasião de dizer ao Mota Pinto, ao professor Mota Pinto, que a China pensava que o modelo de Hong Kong seria aplicável ao modelo a Macau e que, naturalmente, conforme estava estabelecido, a transferência se faria mediante negociações e que os chineses gostariam que isso viesse a ser considerado por Portugal como uma hipótese próxima. Mas quando eu fiz a visita, admitia-se seguramente que esta questão viesse a ser tratada, porque havia uma rubrica que era assuntos de interesse comum. E houve uma preparação com o Governo nesse sentido. Portanto, eu não fiquei surpreendido quando isso aconteceu. E mais, entendi que ainda bem que essa questão era apresentada. Porquê? Para que a China percebesse que nós tínhamos, de boa fé, honestamente, subscrito com ela vários acordos e assumido várias posições. E assim se esclareceram dúvidas sobre o futuro de Macau, dúvidas essas que ciclicamente eram esquecidas para assomarem de novo nos jornais portugueses ou na imprensa internacional sempre que os imperativos da política, da Guerra Fria ou o jogo partidário português assim determinavam. De resto, certo é que no segredo das chancelarias sempre se soube, pelo menos desde o fim da Guerra do Pacífico, que o mundo tinha mudado inexoravelmente e não fazia sentido adiar a questão de Macau.